sou o Giovanni. Hoje em dia eu sou professor, empreendedor, sou acadêmico, pesquisador. Então eu fui de startupeiro para o cara que fica pesquisando. Porque eu percebi durante o processo de crescimento da minha empresa que eu gostava mais de ficar estudando sobre esses frameworks do que da empresa em si. E aí quando eu percebi isso, eu saí da empresa e fui fazer isso aqui, que é o que eu realmente gosto. Bom, antes disso, mas aí para dizer, né, para não dizer que eu sou uma pessoa que fico viajando por aí ensinando das coisas que eu aprendo viajando, eu fundei uma empresa de tecnologia chamada Bossa Box. A gente levantou dinheiro com Redpoint, a gente levantou dinheiro com Astelo, a gente levantou dinheiro com SaaSholic, a gente passou pelo programa de aceleração da Endeavor, a gente ficou aqui no Cubo, ou seja, eu já, como posso dizer, já contratei time, já errei na contratação, já errei em planejamento de venda, já acertei, já vendi Enterprise eu mesmo, já implementei os frameworks da Winning by Design, enfim, cometi todos os erros que vocês podem imaginar fazendo isso, mas a gente pelo menos foi do 0 aos 30 milhões de receita. Aí depois eu fundei a Scient para ajudar fundadores B2B a cometerem menos erros do que eu cometi, por assim dizer. E eu morei 6 meses no Vale. Por quê? Porque durante o processo de crescimento da empresa, uma das pessoas mais importantes no meu processo de aprendizado foi o Edson Rigonati, que eu falei aqui, alguns de vocês até sorriram, porque provavelmente ele foi importante para vocês também. E aí o Edson, quando escreveu o cheque para a gente, o primeiro cheque, ele falou, legal, parece que você gosta bastante de vendas e tudo mais, mas agora eu preciso que você se dedique a criar uma máquina. Não só seja o cara que vai lá na frente e vende, mas se dedique a criar efetivamente uma máquina baseada em princípios de engenharia de produção e tal. E aí ele me deu 2 lições de casa. A primeira lição de casa foi ler A Meta. Quem já leu A Meta? Não? Livro muito legal, chama A Meta, do Elliot Goldratt. É o livro que, através de uma dinâmica de romance, explica um dos principais conceitos da engenharia de produção, que é a teoria das restrições. E aí, por meio de um romance, você aprender teoria das restrições é muito legal, primeiro, né? É muito fácil de ler o livro. Dá para você sentar 3 tardes e ler o livro inteiro. E aí, a outra lição de casa que ele deu para mim foi estudar o que a galera fazia no Vale do Silício para garantir que eu cometesse menos erros do que as pessoas que estavam construindo aquelas coisas, né? Então, ele me deu de lição de casa lá o Winning by Design e falou, cara, estuda isso aqui de cabo a rabo. E aí, eu como um bom nerd, fui lá e estudei, assisti todos os vídeos que tinham no YouTube, aí eu comprei os livros, aí eu comprei os cursos, aí eu fiz tudo que podia, mas quando eu saí da Bossa Box e deixei minha cadeira lá como fundador e executivo de receita, eu percebi que eu tinha estudado muita coisa dos caras que estavam lá, mas eu nunca tinha ido, eu nunca tinha vivenciado, eu nunca tinha respondido várias perguntas, várias dúvidas que eu realmente tinha. Tinha dúvidas teóricas, dúvidas práticas, de coisas que eu tinha tentado implementar e não tinha conseguido, ou coisas que eu implementei, mas deram errado, enfim, coisas nesse sentido. E aí eu fui para lá e morei 6 meses lá para conseguir tirar as dúvidas com esses caras, e eu tive essa oportunidade. Então eu fui, bom, como bom vendedor também, eu fui atrás deles pelo LinkedIn, fui prospectando, fui indo e consegui encontrar um a um que eu tinha lido os livros para tirar minhas dúvidas. E aí eu fiquei lá 6 meses tentando responder uma pergunta, que responder essa pergunta aqui. Como as melhores empresas do mundo crescem e como elas organizam o crescimento? Essa era a minha grande dúvida. Porque ao estudar os frameworks, eu percebi que existiam pessoas que já tinham decodificado a nível fundamental como as empresas crescem. E eu queria entender em que nível que isso estava decodificado. Tipo assim, essa metodologia ela estava pronta, tipo, era só usar. Existia muita coisa a ser descoberta ainda. Por que aqui a gente usava tão menos do que os americanos, que era uma hipótese que eu tinha? O que estava acontecendo no meio do processo do que eles estavam chamando de downturn ali, quando o mercado de VC diminuiu muito o volume de operações, né? O que aconteceu com essas operações? O que aconteceu com esses times de vendas? E aí eu fui e comecei a fazer as mesmas perguntas para várias pessoas durante um longo período de tempo até eu começar a entender os padrões das respostas. E aí, a partir desse momento, eu percebi que lá existia uma discussão muito profunda sobre go-to-market que, na minha opinião, não tinha ainda sido trazida para cá com a devida relevância. Tinha pessoas, óbvio, que falam sobre isso, mas ainda não com a devida relevância.
E eu percebi que tinham várias coisas sendo criadas ali muito importantes e que eu decidi me aprofundar. Então teve o lançamento do livro de arquitetura de receita do Iaco. Quem já viu esse livro? Alguém já viu? O último livro que ele lançou. Tem 800 páginas, o livro é desse tamanho, tem 800 páginas. Quando você vê o livro assim, custa R$1.800 se você quiser comprar na Amazon agora. Aí você fala assim, cara, como que o cara... Existe esse nível de profundidade? Eu juro, essa é a minha pergunta. Existe esse nível de profundidade? E aí, eu, enfim, estava no lançamento do livro, peguei o livro, consegui trazer para o Brasil e li, e realmente existe esse nível de profundidade. Eu estava também no lançamento de uma pesquisa da Iconic, que foi a primeira vez que um fundo lançou uma pesquisa sobre 10 anos de dados de como as empresas de tecnologia cresceram ao longo desses últimos 10 anos e como se comportaram as top 25%. Eu vou trazer muitos desses dados aqui para vocês. E outra coisa que foi lançada agora em Austin, faz uma semana que eu estava lá no GTM, que é um evento de go-to-market, que foi um modelo open source de organização de receita. Foi a primeira vez que um conjunto de players se juntou, que foram esses caras aqui, a Pavilion, a Winning by Design e a GTM Partners. Eles se juntaram para lançar um modelo open source que todas as empresas de SaaS que passaram de $20 milhões tendem a usar nos próximos 5 anos. Ou seja, esse tipo de coisa está disponível, né? Então, acho que essa é a conclusão. Tem muita coisa muito profunda, e aí eu acabei me interessando bastante sobre a metodologia que estava por detrás e me certifiquei, né, nesse GTMOS, que é o sistema operacional de go-to-market, que tem um outro cara lá que lançou. E aí o grande ponto é o seguinte, eu tentei organizar o mais importante de tudo que eu estudei ao longo desses últimos 3 anos e trazer para vocês aqui nessas próximas horas. Bom, beleza, já falei o suficiente sobre as coisas que eu estudei. E agora vamos ao que interessa, que é GTM levado a sério. Então, como preparar sua empresa para o sucesso em 2025, com base nessas melhores práticas. E aí, cada uma das coisas que vocês quiserem se aprofundar, eu me comprometo a enviar para vocês, se vocês mandarem pedindo no LinkedIn. Só tenta concentrar no LinkedIn para eu poder... Paro no domingo e zero meu inbox e mando tudo para vocês, das pesquisas, os links, etc. Se eu deixar um monte de link aqui, vocês vão ver um monte de link e ninguém vai usar. Então, para ser uma coisa que vocês vão usar, vocês vão me falar, puta, aquela pesquisa e tal. Beleza? Então, é isso. Por que go-to-market? Vamos para a parte prática. O motivo pelo qual a gente traz essa perspectiva específica de go-to-market é porque vendas, então somente, ou só marketing, já não conseguem traduzir onde esse negócio chegou. O nível de complexidade que isso aqui chegou. Então, tentando simplificar ao máximo, né, go-to-market é uma experiência conectada entre marketing, vendas e CS para fazer com que a estratégia da empresa, ou seja, o propósito, o objetivo, estratégia institucional, produto, mensagem, enfim, tudo isso, consiga ser entregue e consiga ser condizente com os objetivos do cliente. Então, fazer com que os benefícios sejam efetivamente realizados na prática. Por quê? Porque quando você tem uma estratégia institucional, se você não comunica ela direito, se você não comunica o objetivo que o seu cliente tem de atingir, né? Se você não vende com base nesse mesmo objetivo, não converte os clientes com base na proposta de valor e não garante que do ponto de vista de CS você tem um modelo operacional capaz de conectar o objetivo do seu cliente com o retorno percebido por ele, no final do dia você não vai ser tão bem sucedido quanto você poderia ser. Então a provocação aqui é justamente conseguir olhar de forma um pouco mais holística e fazer com que a estratégia da empresa seja profundamente conectada com os objetivos do cliente através das disciplinas de marketing, vendas e customer success. Faz sentido isso? Mesmo? Beleza. Então, bom, isso daqui, para quem não viu, é o grande problema que as operações que abraçaram essa visão de go-to-market têm, que é uma profunda desconexão e uma falta de interoperabilidade entre as máquinas, né, de marketing, pré-vendas, vendas e sucesso do cliente. Então, fazendo com que o que é marketing aqui
não se converse com o que é vendas, com o que é pré-vendas. A forma como a venda é feita não seja conectada com a maneira como o onboarding deveria ser conduzido. Esse onboarding é desconectado do objetivo de negócio que o cliente tem. E aí, dado que o cliente não atinge o objetivo de negócio, ele também não expande, porque se você não entregou o ROI, ele não tem por que comprar mais de você. Né? Bom, o que a gente quer resolver aqui? O fato de que as áreas não se conversam, elas não têm as mesmas habilidades, elas não têm as mesmas linguagens, elas não têm as mesmas métricas. Não existe essa conexão, existem silos, existem times, cada um trabalhando pelo seu objetivo. Então o time de marketing tem o objetivo de gerar leads. O time de vendas tem o objetivo de gerar receita. O time de CS tem o objetivo de gerar retenção. Mas o time de vendas reclama que o time de marketing gera leads que não são alinhados. O time de marketing reclama que o time de vendas não está dando vazão aos leads que estão sendo gerados. Os leads são bons, o time de vendas que não está executando o processo direito. O time de vendas reclama que o time de CS não retém os clientes que o time de vendas vende. E o time de CS reclama que o cliente que o vendas trouxe para dentro não faz sentido, porque não está alinhado com a proposta de valor. É verdade ou não é? Tô vendo todo mundo balançar a cabeça. É verdade ou não é? É raro, mas acontece sempre. Amei. Vou levar essa para mim. E aí o resultado disso é só um: churn. Churn. Então, cancelamento de uma receita que você já colocou para dentro e que seria 7 vezes mais barato você reter do que adquirir um cliente novo, mas você não retém. E vocês vão ver que existe um dado aqui, que eu vou dar um spoiler só, que é assim, o dado que tem a maior correlação com o sucesso das empresas no longo prazo, ou seja, com as empresas que conseguiram atingir o máximo do potencial de crescimento que elas tinham naquele determinado mercado e etc., é retenção de receita bruta. É a maior correlação que existe. Maior correlação que existe. Não é growth, é retenção de receita bruta. Então, conforme você é capaz de reter receita e fazer, portanto, com que isso aqui não aconteça, você aumenta profundamente as suas chances de ter sucesso no longo prazo. Só que a grande questão é, como é que raios você vai reter receita se o negócio começa lá na frente todo errado? Se já vem um cliente que não tá conectado com a proposta de valor. Se pré-vendas fala o que precisa falar para botar o cliente na reunião com vendas. Se vendas não está preocupado com o objetivo de negócio que o cliente tem, mas com bater a meta. Se onboarding não se preocupa em garantir que o que vendas coletou faz sentido e que os objetivos de negócio estão profundamente mapeados para serem entregues para CS só fazer o seu trabalho, que é criar um roadmap de atividades que vai fazer com que esse cliente atinja os objetivos de negócio que foram previstos ali atrás e, portanto, esse cliente retenha esse contrato e não só retenha, como expanda esse contrato. É isso que a gente quer que aconteça. Mas é muito difícil fazer isso na prática. E é muito difícil mesmo. Eu estou falando aqui uma teoria linda e tal, mas eu também tentei implementar isso aqui. Não se esqueçam. E foi bem difícil. Foi bem difícil, foi bem... Eu não sei onde eu coloquei o meu... Mas a gente vai ter que tentar, apesar de tudo. Então, qual é o resumo dessa coisa toda aqui que a gente está trazendo de perspectiva? Então, go-to-market é a junção das áreas de marketing, vendas e CS para levar um produto ao mercado com uma experiência de marca conectada, fazendo o cliente atingir sucesso no tempo desejado. Então, se eu pudesse resumir em poucas palavras o que é go-to-market, eu diria que isso é go-to-market. Porque muito se falou sobre go-to-market ao longo dos últimos 10 anos numa perspectiva só de lançamento. E lançamento não traduz exatamente para onde essa disciplina caminhou. Certo? Então o lançamento não traduz mais, já traduziu um dia. Hoje em dia já não traduz mais. E é essa perspectiva que eu estou querendo trazer aqui para que nós trabalhemos em cima dela no Brasil e que a gente consiga operar em cima dos mesmos frameworks que as empresas americanas operam. Diga. Pode falar. Dá para ouvir aí, né? Não. Você quer sair no online ou não tem online hoje? Acho que não. Então tá bom. Só tem a gente gravando ali. A questão é o seguinte, concordo, tem um ponto que eu já apliquei, a gente trabalha com estratégias de marketing e inovação integrada. E a gente entende que produto é a área que tem que estar integrada nisso também, porque a venda vai ter o discurso comercial e encontrar as barreiras. Vão ser corrigidas através de estratégia de produto e discurso de marketing.
E esse ciclo, ele é um ciclo virtuoso. A gente está sempre encontrando as barreiras ou em CS, identificando o que o cliente tinha de objetivo de negócio que não foi alcançado, de expectativas. Isso volta para melhoria de produto, além de discurso comercial e além de melhoria 100%. do processo de venda. Então, Concordo 100%. Concordo 100%. Que você tem um ponto, tem um contraponto que você vai trazer? Não, aí só dizendo assim que produto também colocaria seria produto. o squad, contando não com só marketing dentro do Sim. squad, mas área de produto. Eu concordo com você, e qual é a perspectiva que eu estou trazendo aqui nessa definição específica? Nessa definição específica, eu estou trazendo a visão de como a gente vai estruturar a arquitetura de receita, especificamente a arquitetura de receita, ou seja, as áreas que tangem ao relacionamento com o cliente e que geram os leads que vão ser convertidos por vendas e que vão ser retidos por CS. Então, eu concordo que para que essa estratégia possa funcionar, vai precisar existir um fluxo de comunicação estruturado muito bem feito com o produto no meio. Inclusive, por falta de tempo, não, né? Mas é que eu não priorizei trazer aqui um framework de entrega de sucesso, porque a gente está falando de workshop de growth e vendas, né? Então eu me ative a esse tema. Mas se nós fôssemos falar mais sobre a entrega de valor, eu ia trazer a sugestão que o Mark Roberge, que era o CEO do HubSpot, hoje em dia ensina esse framework em Harvard, né? A proposta que ele faz, né, de fazer com que o time de CS consiga criar um modelo operacional em cima do aha moment do cliente para prever retenção de receita. Né? Então, ele diz no final do dia, nesse framework, que no começo de uma empresa, se não tiver uma reunião quinzenal com o Product Manager, um vendedor, um CS e um marqueteiro discutindo o que o cliente está falando, quais são as objeções que ele está tendo e como que ele está usando o produto, essa empresa provavelmente não vai atingir a retenção de receita bruta, que é o indicador maior que prevê o sucesso de longo prazo dela. Então, concordo absolutamente com você que produto deve estar nessa equação, eu só não trouxe porque eu estou trazendo uma perspectiva específica de como a gente vai fazer a arquitetura de receita da empresa. Faz sentido? Não. Faz sentido. Mais ou menos. Não, faz sentido. Ok. Porque, de qualquer forma, ele vai ter alinhado antes com essa turma, porque eles vão estar mais à frente, vamos dizer, na relação ali Concordo. de negócio. Concordo, você tem razão. Só não coloquei produto aqui nesse slide, você vai ver que nos próximos a gente até vai pincelar produto por conta de arquitetura de receita, mas seu ponto é super válido, super importante e acho que vale a pena realmente deixar ele claro no sentido de estrutura de comunicação. Bom, então, por fim, go-to-market é essa abordagem holística, que está olhando não só como a gente vai vender, mas como a gente vai fazer marketing, como a gente vai vender, como a gente vai entregar. Né? Iterativa, porque, diferentemente do que a gente muitas vezes prega, no sentido de que você precisa ir lá, contratar o seu time de vendas, montar um playbook e descer a lenha, né? Não é só isso que precisa ser feito. Então, ela é iterativa tanto quanto desenvolvimento de produto. Então, a provocação aqui a gente tem que passar a olhar a estrutura de go-to-market da mesma forma que a gente olha a estrutura de produto do ponto de vista da necessidade de iteração. Né? O playbook é o produto do time de vendas. E ele precisa ter features adicionadas nele o tempo inteiro conforme essa operação evolui. Então, olhar sob essa mesma perspectiva ajuda a gente a levar para o mesmo nível de iteração que é necessário. Inclusive, isso está no próprio livro, no outro livro que embasou essa tese aqui, que chama Move, 4 Questions to Go-to-Market, que é do Sangran, que é o cara do GTM Partners, e que a gente acabou de fazer a formação dele, onde ele traz exatamente essa perspectiva. Diga. Você pode comentar um pouco sobre MF, GTM? Tem muito a ver. Sim, tem. Cara, esse é um excelente ponto. A pergunta de Product Market Fit e Go to Market Fit, né? Então, quando que cada coisa deve se conversar, né? Eu acho que... Bom, eu não me aprofundo aqui em temas de produto, apesar de que a Bossa Box era uma empresa de produto, eu gosto muito do tema. Mas aqui eu acabo indo para um viés de go-to-market muito forte. Mas o que eu acho, né?
definitivamente, Product Market Fit é uma das milestones principais para que você possa começar a dar escala no processo de go-to-market. Eu vou voltar nisso quando eu estiver falando do top quartil, da análise do top quartil. Então eu vou voltar no... Como é seu nome? Thiago, eu vou voltar no seu ponto daqui a pouco e mais contextualizado. Eu acho que vai ser mais prudente eu esperar o momento em que eu vou tratar ele especificamente. Eu já volto nele. Mas obrigado pela pergunta, eu prefiro que a gente interaja mesmo do que fique um monólogo. Então, tanto quanto vocês puderem, por favor. Bom, o nosso objetivo é fazer com que a estrutura de marketing, vendas e sucesso do cliente, por isso... Como é o seu nome mesmo? Rico. Então, Rico, o motivo pelo qual eu estou fazendo esse recorte é para a gente poder fazer esse desenho, né? No sentido de que quando talvez possa ficar um pouco intangível. O que é marketing, vendas e CS dentro da mesma estrutura, trabalhando para fazer uma entrega de receita, levando um produto ao mercado de forma iterativa? Bom, é isso, né? Então você garantir que marketing cuida de quando esse cliente está interessado, quando ele é identificado até quando ele está interessado, a gente identifica o interesse, né? Passa adiante para o time de pré-vendas, que vai lidar com o cliente que está engajado e vai garantir que esse cliente tem como prioridade aquela compra e vai levar esse cliente ao comprometimento, certo? Uma vez esse cliente comprometida, que significa ter um contrato assinado, a gente vai fazer esse cliente passar pelo onboarding. Durante o processo de onboarding, a gente vai validar os objetivos de negócio desse cliente, fazer com que a gente entenda quais são as métricas em cima das quais o budget foi direcionado para nós. Porque existem métricas para as quais o budget foi direcionado para nós. Nenhuma empresa, nenhuma compra B2B acontece se não tiver um impacto contra uma data. Nenhuma. Não existe isso. Então, sempre haverá uma métrica a ser batida contra uma determinada data. E, portanto, é nosso objetivo garantir que essa métrica está sendo mapeada em cada uma das etapas do processo de compra do cliente. Porque no final, ele só vai continuar com você se você entregar essa métrica. Senão ele não vai continuar com você. Essa é a lógica mais simples por detrás desse modelo aqui. Que diz que esse modelo, no final do dia, ele serve muito porque a gente fala muito, né, sobre geração de lead, não fala? E a gente fala muito sobre a importância do LTV, não fala? Pois é, esse é o que existe no meio, entre o lead e o LTV. Então esse modelo diz que receita recorrente, né, então Monthly Recurring Revenue aqui na MRR, é uma consequência natural de quando você consegue operacionalmente entregar impacto recorrente. Se você não entrega impacto recorrente, ou seja, fazer com que o seu cliente atinja objetivos de negócios recorrentemente, quarter a quarter, ano a ano, você não vai fazer com que aquela receita seja recorrente. Está fazendo sentido? Diga, Rico. Por favor, vamos conversar. Aproveita que eu tiro a blusa. Isso é uma coisa que eu falo, inclusive, que tem uma visão errada sobre essa questão de sucesso de cliente, né? Que a métrica é churn. Churn é uma métrica de sucesso da empresa. Concordo. Né? Porque eu perdi o cliente, é isso que eu estou medindo. O sucesso do cliente é isso, é o tanto que eu estou conseguindo entregar uma solução. Eu costumo dizer que nenhum cliente contrata uma empresa para ser substituído. É perigoso dele, inclusive, ocultar aquela empresa e falar assim, não existe uma solução, porque se eu entregar, eu estou demitido. Sim. Então, as pessoas buscam algo que eu brinco que é como se estivesse deixando essa pessoa biônica, trazendo muito mais capacidade para ela. Então, o que você tem que fazer é a métrica de sucesso exatamente dessas conquistas, né? Da evolução desse cliente no uso da solução que você está entregando para ele. E aí faz todo sentido. Estou só concordando e ajudando a complementar, porque muita gente não olha para isso mesmo. E essa é uma tese, virou uma tese pessoal minha, no dia que eu insisti tanto para conseguir ter uma conversa com o cara que criou esse framework, desse jeito, né, que é o Iaco, né, que uma hora eles me arrumaram um momento para conversar com ele, tive que pegar um avião, ir para Los Angeles e participar de um workshop que ele já ia fazer lá com 10 founders, tipo, que estavam entre 50 e 200 milhões de ARR, para conversar sobre o que estava acontecendo com o mercado naquele momento. Eram caras que iam comprar dele, né, no caso. Eu não. E aí ele só me enfiou ali no meio para eu poder participar.
E aquilo mudou minha visão nesse sentido, porque foi justamente a provocação que ele fez no sentido de que até antes de 2022, o crescimento das empresas ele era avaliado sob a perspectiva de quão escalável era o crescimento, portanto, a que taxa você está crescendo, né? E quão sustentável era o seu crescimento, portanto, a que custo você está executando essa taxa, certo? Sustentabilidade e escalabilidade. Beleza? Então, até antes de 2022, as duas grandes variáveis eram essas. Aqui, taxa e aqui, custo. E depois de 2022, o mercado de VC shiftou para quê? Para profitability, né? Para lucratividade. Sim ou não? Pois é. Lucratividade é entregue como? Com retenção. E retenção é entregue como? Quando você entrega ROI. Portanto, a variável que se tornou a variável mais importante depois de 2022 passou a ser a durabilidade do crescimento, que é medida através da sua capacidade de entregar ROI para o seu cliente e é traduzida através de retenção de receita bruta, que os americanos ou os VCs vão chamar de GRR, né, que é Gross Revenue Retention. Então, acho que esse ponto, ele virou uma tese muito forte minha, no sentido de que é importante garantir que a retenção de receita aconteça, porque senão o seu crescimento não vai ser durável, porque não importa mais se ele é escalável. A única coisa que importa é se você vai conseguir reter os clientes que você traz para dentro. E você só vai conseguir reter os clientes que você traz para dentro se você onboarda direito. Qual é um exemplo de um onboarding muito bom? O HubSpot considera um cliente onboardado, ou considerava pelo menos um cliente onboardado, quando ele usava 5 das 20 features em 60 dias. Por quê? Porque do ponto de vista de dados existia uma correlação altíssima com os clientes que usavam essas 5 features em 60 dias e a taxa de retenção deles. O Slack tem essa mesma métrica. Um time mandar 2.000 mensagens. É a métrica de retenção do Slack. A métrica de retenção do Dropbox é colocar um arquivo dentro de uma pasta dentro de um device. O que são isso? O que são esses pontos? Né? Esses são os pontos que eles chamam ali de aha moment, e que a partir do momento que essas empresas entenderam qual é esse aha moment, ou seja, quais são as ações do cliente no uso do produto, que aceleram a adoção e aumentam a retenção, que eles passaram a medir isso a nível de cohort e aí conseguiram entender como funcionava a retenção da empresa. Né? E a possibilidade de upscale. Exatamente, e a possibilidade de upsell, cross-sell e assim por diante. Um ponto importante, que é só uma curiosidade, a Winning by Design do Jacob, que é quem atende a RD, né? Atendia atendia a RD, estruturou todo o processo de Exato. anos. Né? Exato. A marca da RD é esse símbolo vazado. Pode crer. A Pode nova crer. marca, né? É verdade. Muito bom. Quando eu encontrei o Iaco, ele falou que toda vez que ele encontra um brasileiro, ele sente como se ele estivesse encontrando um velho amigo por causa do RD Summit. Muita gente conheceu ele por causa do RD Summit e tal. Bom. Mas ele teve no público já. Teve. E ele vai vir de novo. Ele falou, esse mês passado a gente foi no evento, ele falou que ele vai vir esse ano ainda. Não, ano que vem. Vale super a pena. A conclusão aqui você não tem um problema de marketing, você não tem um problema de vendas, você não tem um problema de CS, você não tem um problema de produto, você tem um problema de go-to-market. Então é por isso que eu queria trazer essa perspectiva aqui para vocês. E aí, enfim, tá fazendo sentido? Esse modelo de go-to-market, né, o pessoal da GTM Partners, eles fizeram uma pesquisa com 1.600 empresas SaaS maduras no ecossistema americano, e eles chegaram à conclusão de que existem 15 problemas de go-to-market. Não existem 16, existem 15 problemas. Eu achei uma afirmação forte, aí eu fui e li o livro, e no livro ele embasa muito isso. Aí eu fiz a certificação e realmente eles têm um ponto. Do ponto de vista, pelo menos a pesquisa foi profunda e é muito bem embasada. Então existem 15 problemas, né? E aí o que ele fala entenda esses problemas com um pouco mais de profundidade, aí você vai ter que ler o livro e etc. Mas entenda onde você está e quais são os seus 3 problemas, né, principais, para você definir o seu objetivo, os seus objetivos estratégicos de 2025 com base nos seus 3 principais problemas, né?
Eu não vou passar por cada um deles, porque senão acho que a gente vai se estender muito aqui, eu tenho muita coisa para passar, mas eu queria que fosse um slide para vocês tirarem foto e refletir depois. Bom, eu vou mandar esses slides para vocês de qualquer forma, tá, pessoal? Faço questão. Inclusive a gente está gravando na íntegra, eu vou mandar os slides e assim por diante, assim como eu fiz da última vez. Então, vocês vão poder refletir sobre isso daqui depois, mas eu achei interessante passar por esse ponto, porque realmente é uma boa forma e simples e rápida de você fazer um diagnóstico da sua operação para o ano que vem. Aqui, para terminar, para começar a finalizar essa perspectiva de go-to-market, né, eu gosto muito dessas 6 verdades que ele traz aqui, que go-to-market é como construção de produto. Então, até isso, o nome do que a gente faz como Scient, né, é go-to-market management. Por quê? Porque eu estou fazendo uma alusão direta a product management. No sentido de que eu ajudo os meus clientes a estruturarem gestão de go-to-market dentro da empresa, operando como uma área de produto. Como? Entendendo quais são os objetivos de negócio do próximo período, seja do ano ou do próximo trimestre, montando um roadmap, assim como um time de produto monta um roadmap, e sprint a sprint entregando novas features para dentro dessa estrutura. Seja um playbook de marketing, seja implementar IBM, seja revisar o playbook de pré-vendas, seja redesenhar o onboarding, seja implementar CRM, seja desenhar um modelo de relatório para investidores. Todas essas coisas são features de go-to-market. E se a gente tem, da mesma forma que a gente tem um CPO, se o nosso CRO, que é quem gerencia essa estrutura, pensa dessa forma, a gente consegue começar a abraçar e resolver aqueles problemas de alinhamento, desalinhamento e transformar isso em algo mais alinhado, fazendo com que esses times tenham os mesmos objetivos, as mesmas linguagens, porque se existe só uma estrutura fazendo isso, a probabilidade do ponto de vista de governança disso dar certo é muito mais alta, vocês concordam comigo? Bom, o time de receita precisa ter CS junto, né? Acho que já deu essa parada de olhar só marketing e vendas, como a gente está falando aqui extensivamente. A retenção de receita é mais importante do que a taxa de crescimento. Se CS não tiver dentro do time de receita, bom, autoexplicativo. Sim? Não vou nem falar sim ou não dessa vez. Assertividade é o novo volume, né? Então, vale a pena a gente refletir sobre todos os livros que foram publicados ao longo dos últimos 20 anos, né, acerca desse tema, porque o go-to-market e crescimento das empresas passou a virar ciência tanto como qualquer outra ciência. Se vocês não concordarem comigo, só vocês comprarem aquele livro de 800 páginas, vocês vão ver que de fato virou. Porque tudo aquilo que é importante para a humanidade, uma hora vira ciência, né? Então assim foi com a agricultura em 6.000 a.C., com a engenharia civil, e assim foi com a medicina na Idade Média, e assim está sendo com o go-to-market a partir do advento do crescimento exponencial das empresas, concordam? Então uma vez que as empresas passam a ter um caráter de crescimento exponencial, a gente precisa garantir que a gente consegue lidar com altos volumes. Foi a primeira vez na humanidade que a gente precisou lidar com altos volumes dentro do crescimento das empresas, nessa escala que a gente tem que lidar hoje. Como uma Wiz, por exemplo, que é aquela empresa de cybersecurity, quem está acompanhando aí, que o Google tentou comprar uma empresa de 4 anos por 20 bilhões de dólares e o founder negou. É por conta do nível de escala que eles tiveram em tão pouco tempo. O que só aí, o que eu fiz? Quando eu vi essa notícia, eu fui lá, entrei no LinkedIn da Wiz e coloquei pessoas e digitei GTM. Achei 186 cargos de GTM. Aí vocês vão falar, não faz sentido. Faz sentido. Os caras lá conseguiram uma oferta do Google de 23 bilhões de dólares em 4 anos de empresa por algum motivo. Tinha cargo de regionalização, tinha cargo de inteligência, tinha cargo de enablement, tudo debaixo da estrutura de GTM. E aí, o grande ponto aqui é que essas metodologias todas, né, receita previsível, from impossible to inevitable, a própria Winning by Design, tudo isso que foi criado para que a gente consiga lidar com alto volume. E nesse momento, a gente precisa ter mais assertividade do que volume, porque essa assertividade é o que vai garantir retenção de receita. Então, a assertividade é o novo volume. Né? Então, quando ele fala que foco em TRM e não em TAM, né, ele está falando no livro, né, são as 6 verdades do livro. Ele fala foca em total relevant market, não em total addressable market. Qual que é o mercado que para você é relevante hoje, que é aquele que a sua proposta de valor é mais forte, que é aquele para o qual você está mais preparado, que é aquele para o qual o seu produto está pronto, que é aquele para o qual você sabe vender,
que é aquele que você sabe entregar valor, aquele que você tem um mercado. Se você fizer um recorte, puxar os dados dos clientes todos, em média aqui na sala as empresas têm 80 clientes. Se a gente puxar os dados dos clientes de vocês e fizer esse recorte para entender qual cluster tem maior taxa de conversão, maior ticket médio, menor ciclo de vendas, qual cluster tem maior NPS, qual cluster tem maior taxa de ROI, se você fizer de trás para frente esse estudo, você vai chegar à conclusão de que tem um mercado que você é muito mais relevante do que outro. E às vezes o seu marketing está trazendo mais lead de um mercado que você não é tão relevante assim. Então, essa parada de assertividade é o novo volume. Por que vocês acham que a gente mudou do outbound de massa para o ABM? É exatamente por isso, é a mesma coisa. ABM não é mais uma coisa só de empresa de ticket médio alto. ABM tá claro para todo mundo? Se não tiver, por favor, levanta a mão que eu faço questão, tá? Se vocês falarem que sim, sim. Então, RevOps é a nova alavanca de crescimento. E aqui a lógica RevOps é a forma de organizar a estrutura de go-to-market. Qual é o escopo de RevOps? Analytics e dados, enablement, treinamento, previsões, reports, garantir a governança dos processos, garantir que a gente sabe quantas pessoas a gente precisa contratar ano que vem para conseguir atingir o número que vocês colocaram. Então esse é o papel de RevOps. E a estrutura de RevOps deveria responder diretamente para o CRO. Por quê? Porque é importante que exista uma estrutura que responde por todos os dados do go-to-market da empresa, de marketing, vendas e CS. Uma estrutura, que inclusive deveria ser uma estrutura que não responde para nenhum desses heads, do ponto de vista de Revenue Ops. Aí você pode ter, dentro de Revenue Ops, você pode ter Sales Ops, Marketing Ops, CS Ops, dentro de cada área. Mas essas pessoas deveriam ter o diretor como a liderança indireta e a pessoa de Revenue Ops como a liderança direta. Vocês entendem o que eu estou falando? Do negócio de duplo report, onde a gente tem como se fosse um modelo de squad mesmo, a alusão é a mesma, de design organizacional. Então, RevOps é a nova alavanca de crescimento. E retenção é a nova aquisição. Então, ele fala a mesma coisa. Esse é um negócio que, nessas minhas andanças aqui, pesquisando nos Estados Unidos, isso aqui é unânime. 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 Se vocês pegarem o CEO da Gainsight, que é o Nick, e vocês vão ver que ele fala exato. Gainsight é a empresa que tem o maior software de CS dos Estados Unidos, que foi, acho que, vendido para Salesforce. Ele fala isso. Se você pegar o Mark Roberge no curso que ele dá em Harvard hoje, que era o que foi o CRO da HubSpot, ele fala isso. Se você pegar o Jacob van der Kooi, ele fala isso. Se você pegar o Sangrando de TM Partners, ele fala isso. Todos esses caras dizem que aprender a ter um modelo operacional que garanta a retenção de receita é mais importante do que você executar a mesma taxa de crescimento que você estava executando antes. Bom, é para pensar, não é? Pelo menos. E flywheels são os novos funis. E o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que funil, como nós conhecemos, do ponto de vista de cascata, é uma grandíssima máquina de desperdício, onde só 1% do que entra sai. Vocês concordam? Que se você pegar a taxa de conversão de quem entrou no seu funil lá como lead e quem teve sucesso com você, não vai ser próximo de 1%? Eu já fiz essa conta várias vezes, vai ser próximo de 1%. Então, se você pegar de quem entrou no seu funil lá em marketing, para quem teve sucesso com o seu produto, você vai ver que essa conversão é próxima de 1%. Ou seja, a gente criou um modelo baseado numa grandíssima máquina de desperdício. E aí o que ele fala dessa flywheel é simplesmente a consequência da assertividade. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, enfim, refutar algum ponto? Fiquem à vontade. Diga. Então, melhor, o que o RevOps faz? Eu não ficou tão claro pra mim. Assim, depois, se eu fosse contratar alguém, ó, é isso que eu ia fazer. A pessoa de Revenue Ops, ela vai ser responsável pelos sistemas da empresa, de estrutura de receita. Sistemas quais? O CRM, o Apollo, a ferramenta de inteligência comercial. Todas as contratações e gestão desses sistemas é com essa pessoa. Essa pessoa é responsável por todos os processos, garantir que esses processos estão criados e sendo executados. Essa pessoa é responsável por todos os dados. Ela é responsável por entregar os dados para o executivo de conta saber se ele vai bater meta ou não. Ela é responsável por entregar o report da semana para o gerente. Ela é responsável por entregar o report do mês para o board.
Entendeu? Ela é responsável por entregar as informações para o CRO que ele vai levar para a reunião com os investidores. ICS. Quando a gente fala de Revenue Ops, sim. Então, eu falei dos sistemas, falei dos dados, falei dos processos, planejamento também. Essa pessoa ela tem que ser a responsável por... Se você falou assim, ó, essa pessoa domina os dados dos sistemas, certo? A gente vai falar sobre isso hoje, é meu principal ponto. Meu principal, eu tô montando um raciocínio de um lugar onde eu quero chegar. E todos esses pontos são importantes para que esse raciocínio feche no final. Então, obrigado pela pergunta, inclusive, mas o fato é... se essa pessoa é a pessoa que parametrizou o HubSpot, garantiu que a modelagem de dados está clara para o time inteiro, ou seja, todo mundo sabe o que é lead, o que é MQL, o que é SQL, todo mundo sabe. A definição está clara para todo mundo. O que é o MQL? É um lead que tem perfil ideal de cliente, que tem uma dor mapeada e a evidência é tal. Certo? Então vamos supor. Essa pessoa consegue fazer a conta exata de, para entregar 5 negócios por mês, eu preciso fazer 15 propostas. Das 15 propostas, para eu fazer 15 propostas, eu preciso fazer 18 reuniões. Para eu fazer 18 reuniões, eu preciso gerar 45 leads. E para eu gerar 45 leads, eu preciso abordar 100 contas. Né? Então, se você sabe isso, você sabe que para você gerar 45 leads, o seu marketing tem que fazer um determinado conjunto de ações. Então, é basicamente aí que está o processo de engenharia de produção. A pessoa de RevOps é responsável por te entregar toda a estrutura para você operar como uma fábrica de receita. Em que momento você, quando contratar essa pessoa? Eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar isso, tá nos dados das empresas que mais cresceram no mundo quando elas contrataram. Quando elas começaram a estruturar isso. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Sim, senhor. Eu vejo muitas estruturas do Revenue Ops do lado par do Enable. Boa, enablement também. É que eu não vou conseguir lembrar de tudo que tem de cabeça. Eu não botei o slide, devia ter botado. Posso colocar no intervalo o slide do scope exato de RevOps para vocês terem aqui. Mas enablement também. Enablement também. Deveria ficar no time. Né? Porque não pensa numa estrutura madura quando eu falo aqui. Só para a gente poder olhar lá para frente e depois olhar para trás e ver o que a gente vai fazer, certo? Então, dentro o RevOps Leader, a pessoa que é o líder de RevOps dentro da companhia, ela tem uma pessoinha lá embaixo dela que é um analista de enablement. Esse analista de enablement, de vendas, tá lá toda semana, tá garantindo que a roleplay acontece. Toda semana tá garantindo que uma etapa do playbook vai ser trabalhada. Toda semana tá garantindo que a taxa de conversão que o pessoal de dados do time percebeu que tá a taxa mais baixa, vai ser o que vai ser o objeto de trabalho de enablement daquele mês. Concorda comigo? Numa estrutura perfeita é assim que deveria acontecer. Difícil de chegar? Pra cacete, com perdão do francês. Mas dá pra fazer. Faz sentido? Faz. Não, você não concordou. Bora. Porque eu vejo a maioria, Brasil principalmente, eu vejo muito lado, assim. O Enable cuida dessa parte de garantir a conversão e o RevOps traz os dados. E por que eles não estariam dentro da mesma estrutura? Porque me parece que são pares, não tem um RevOps Leader, por exemplo. Não vejo... E aí, é por isso mesmo, bom ponto, mas é por isso mesmo que é importante eles estarem debaixo da mesma liderança. Porque é só assim que você vai garantir, isso daqui. Se você não... A única forma de você ter uniformidade de linguagem, de processo, de métrica e de habilidade dentro de todos esses times de marketing, vendas e CS é você ter a mesma pessoa cuidando dos processos e dos treinamentos. Senão você não vai garantir alinhamento profundo. Entendeu? O mesmo cérebro precisa garantir que todos os pontos estão conectados. Que tem que ter um fio condutor. Esse azulzinho aqui que está em todas as imagens é um fio condutor. Beleza? Tá. Então, ok. Diga, por favor, seu nome? Giuseppe. Giuseppe. Não sei se você vai entrar em si como nós fazemos isso e se isso vai ficar meramente, especificamente falando de pessoas. Mas, por exemplo, o mercado de inteligência artificial falando muito sobre a questão dos agentes inteligentes. Eu não sei se, considerando um negócio que está começando, você já vai utilizar agentes inteligentes para poder acelerar essa escala, diminuir custo, e aí você foca numa retenção humana? Ou eu foco em pessoas primeiro para poder ter todos esses processos bem alinhados e uma comunicação bem assertiva, e depois eu penso em trazer agentes inteligentes para poder ter escala?
Baita pergunta. Boa pergunta. Assim, o que eu posso te trazer do que está dentro desses estudos aqui? A primeira coisa é que a gente com certeza deveria acelerar a adoção de AI dentro da estrutura de go-to-market. Isso é unanimidade, não tem dúvida. Onde isso vai começar? Em pré-vendas, certo? Em pré-vendas e na parte de análise de dados, ou seja, tudo aquilo que for repetitivo e replicável, que é o que a gente sabe que a AI consegue fazer com bastante relevância, com bastante assertividade, a gente deveria tentar, né? Por quê? Porque no final do dia, o tempo é um fator determinante para o sucesso dessas implementações. Tempo e first principles, né? Então, se você implementa baseado em lógicas bem fundamentadas, consome algum tipo de teoria e faz algum tipo de estudo prévio sobre boas práticas de implementação antes, a probabilidade de você ter sucesso nessa implementação é alta. Ao mesmo tempo, o Thomas Tungus, da Theory Ventures, que é não sei quem conhece, quem não conhece, é um cara brilhante, é um VC brilhante, que tem uma newsletter muito legal que eu acompanho há anos, e que ele fez lá no SaaStr, ele lançou, eu vi ele soltando o survey, e depois ele lançou no SaaStr agora, o que está acontecendo efetivamente em AI dentro dos times de go-to-market. E aí a conclusão é, 95% dos times está usando, ou seja, tem que usar. Ao mesmo tempo, existe um ganho de produtividade difícil de mapear, que está algo em torno de 25% a 75% de ganho de produtividade, sem nenhuma comprovação de ROI ainda. Não existe nenhuma correlação com o uso de AI e aumento de taxa de conversão, e nenhuma correlação com o uso de AI e aumento de receita. Não tem nenhuma correlação que é possível de ser afirmada nos dados dele. Ele entrevistou acho que 1.600 empresas de SaaS maduras. Tá? Então, esse é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, ele ponderou com uma afirmação não baseada em dados, que ele falou o seguinte. Semana passada, eu conversei com um CEO de uma empresa de CRM de capital aberto. Ou era o Mark Benioff, ou era o cara do HubSpot lá, enfim. Um desses caras. E ele disse que 2/3 dos SDRs perderão seus empregos nos próximos 12 a 24 meses. Ou seja, o cara que tem mais acesso a dados disso no mundo diz que isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, na pesquisa dele, não tem nenhuma comprovação disso. É isso que eu posso te dizer. Bom, inconclusivo, né? Mas, bom. Tá. O que eu também acho legal da gente trazer aqui, que se você pegar tanto as teorias quanto como as empresas cresceram de 2000 a 2010, a gente vai ver que a gente teve um primeiro crescimento de um movimento inbound-led. Então a primeira grande coisa que aconteceu dentro das estruturas de go-to-market, por isso que era marketing vendas, por isso que o inbound ficou tão famoso, por isso que o HubSpot é do tamanho que é, por isso que a RD é do tamanho que é, por isso que a gente teve o fenômeno da Rock Content aqui também, enfim, a gente pode listar N fenômenos que acabaram crescendo em cima dessa lógica aqui do inbound, certo? Que é marketing de conteúdo levando para canais de conversão, e aí é marketing criando demanda via qualquer uma dessas formas aqui, qualificando e mandando para o time de vendas. Certo? Isso foi 2000 a 2010. 2010 a 2020, a gente começou a ver o outbound crescendo como uma das principais formas de complementar o inbound. Né? Então, outbound sempre foi feito, a vida inteira foi feito outbound. Não estou dizendo que isso nasceu aqui. Outbound existe desde que a gente é gente, né? Desde que existe vendedor, que é a profissão mais antiga do mundo. Mas a gente teve uma sistematização do outbound. Se você pegar também literatura, se você pegar o Receita Previsível, que é um dos grandes motivos disso, né? De todo mundo fazer a mesma coisa e você receber aquele monte de mensagem massificada, templatizada no seu LinkedIn que você não responde, sabe? Então, isso. Que foi evoluindo para ABM, certo? E ABS também, né? Que é Account Based Selling, ou qualquer tipo de Account Based. Então a gente teve essa evolução, que é marketing e vendas juntos, baseado em conta, né? Fazendo ads one-on-one, então fazendo ads para um conjunto específico de contas, começando a fazer ali hubs de conteúdo, em vez de conteúdo inbound para one-to-many, né? Fazendo conteúdos específicos para um conjunto de empresas. E aí, agora,
mais recentemente, a gente começou a ver as empresas que cresceram product-led, um pouco mais recentes, né? Então a gente teve ali os cases do Slack, a gente teve alguns cases de empresas B2B que cresceram via produto, e isso começou a ficar mais forte de 2019 para cá. E aí a gente começou a ver tudo isso que veio depois, tá? Essas coisas, elas não necessariamente vieram em ordem, mas o fato é que elas tiveram mais ou menos esse comportamento, né? Então, inbound, depois outbound, aí depois via produto, né? O crescimento orientado por produto, que é basicamente, a gente vai passar por isso com um pouco mais de profundidade, mas quando a gente não tem, quando a gente tem um volume muito alto e um ticket médio muito baixo, não justifica a gente colocar um vendedor, então a gente tem que botar um produto. Né? Então, esse vai ser o product. Aí evento, RD Summit e qualquer outro tipo de evento que a gente pode fazer de exemplo aqui. Partner, que é um modelo, por exemplo, que eu fiz dar muito certo aqui no Cubo. Tinha um cara aqui chamado Rodolfo Zuri, quem conhece, conhece. E ele era o head de corporate aqui do Cubo. E eu estruturei, depois que ele saiu do Cubo, eu estruturei um modelo com ele, onde ele fazia a indicação das pessoas que ele conhecia, e eu tinha um modelo de referral para ele, e isso foi dando certo para a gente por anos depois que ele saiu do Cubo. Isso aqui foi um modelo que eu consegui fazer funcionar durante um bom período de tempo. E Community-led, que eu, sinceramente, nunca fiz funcionar direito. Já tentei, mas não funcionou muito bem. Até porque, né, tem uma certa regrinha de bolso aqui que eles vão trazer, que é importante que a gente implemente um desses por vez, porque senão dá ruim, né? No final do dia, a lógica é essa. Então, acho que ter em mente quais são os modelos que você vai usar em 2025, em quais você vai investir, quantos % de energia você vai investir em cada um deles. Por exemplo, pode ser que você seja muito bom em outbound, então você vai continuar com 50% dos seus esforços ali totalmente em outbound. Vamos supor que durante 2024 você criou um modelo de evento, então 40% ali vai ficar no seu modelo de evento que você começou a investir, você quer continuar investindo, e 10% você vai investir num modelo novo. Então, por exemplo, vamos supor que você já passou dos 10 milhões, dos 20 milhões, e você quer fazer esse tipo de construção, aí vai fazer mais sentido, né? Bom, sobre isso, beleza? Tá. O que chamou a atenção quando eu estava estudando isso aqui foram esses dados, que esse modelo do partner-led, 72% das empresas disseram que estão diminuindo a velocidade das vendas, né? Ou seja, as vendas estão diminuindo, em geral. Ao mesmo tempo, 46% dessas oportunidades, essas oportunidades que vêm via partner, né, tem 46%, um win rate 46% maior. Ao mesmo tempo, e em consonância com isso, nessas oportunidades influenciadas por parceiros tem um win rate 99% maior, e o dado é esse mesmo, eu fui conferir, mas, bom, a amostra ela é significativa e o dado é esse. E as oportunidades que são vindas de parceiro, né, fecham 11% mais rápido. Então, quando eu estava olhando todos esses modelos, o que aconteceu com eles em 2024, isso daqui me chamou muito a atenção. Então, acho que vale a pena olhar para isso, dado que talvez essa seja uma boa forma de você ter aí o seu próprio Rodolfo. O que é o Rodolfo? O Rodolfo é uma pessoa que conhece muita gente do ecossistema e que, se você conseguir alinhar direitinho os incentivos com ele e fazer com que indicar gente para você seja importante financeiramente para ele, pode ser que isso dê muito certo. Bom, beleza. Eu vou terminar essa primeira parte com esse ponto e entender se alguém quer trazer alguma coisa, porque depois a gente vai entrar num outro tema, né? Mas, por último, acho que sobre esse tema de go-to-market, os 5 vales da morte aqui de GTM você é capaz de criar demanda, de criar um produto, mas você não consegue fazer marketing. Então, entender qual é o seu grande problema nesse sentido. Você é capaz de fazer marketing, mas você é muito ruim de vender, suas taxas de conversão de venda são baixas. Você sabe vender, mas você não entrega, o seu churn é alto. Você consegue entregar, mas você não renova, portanto você não sabe mostrar ROI para o seu cliente. E você sabe renovar, mas não consegue expandir, que é o menor dos problemas, mas ainda assim é um problema para que você consiga passar pelos 5 vales da morte de go-to-market e montar a sua ampulheta como um todo.
né? O fato é, 60% das empresas não conseguem demonstrar ROI. 60%. É a maior parte, né? Os times estão menores e os orçamentos estão menores. Então essa é a realidade. Tem 5 vales da morte para a gente tem que passar com menos gente e com menos dinheiro. Com dificuldade de provar ROI. Vocês entendem por que eu estou enchendo o saco com esse negócio da retenção? E com criar um modelo de CS que seja operacionalmente viável, bem estruturado, bem estabelecido. Você fez lá, fechou o negócio, bota o seu cliente numa reunião, entende qual é o objetivo de negócio ele vai usar para te medir, metrifica, pergunta como está esse objetivo hoje, chega num número, vê se esse número é viável, faz um cheque de realidade. Pô, legal, esse número, tá, beleza, dá para fazer aqui se a gente fizer essas atividades. Você se compromete a fazer essas coisas aqui para a gente conseguir chegar nesse número? Tá, eu me comprometo a fazer essas, que é o tal do plano de impacto conjunto, que é o modelo que a Winning by Design propõe. Então, você entender a métrica, chegar num número, fazer um cheque de realidade, fez o cheque de realidade, constrói um roadmap, vê que ações são suas, vê que ações são do cliente e monta o plano. Fala, tá, então se eu fizer essas ações aqui e você fizer essas daqui e a gente bater essa métrica, portanto o ROI vai ser esse. Certo? Certo. Tá. Conseguiu o combinado do seu cliente, esse é o material principal de onboarding que você deveria ter. É difícil de fazer, é difícil, mas a gente fazia lá na Boss, a gente faz hoje em dia na Science, tem que ter um pouco de disciplina operacional. Muitas vezes, aí seu time vai chegar e vai falar o quê pra você? Já, eu vou adiantar. Seu time vai chegar e vai falar assim, pô, mas eu não consigo colocar o diretor na reunião. O diretor não quer falar comigo. O seu CS vai falar isso. E aí você vai ter que criar um modelo dentro da empresa para explicar para esse seu cliente que acabou de comprar de você, falar assim, ó, você está gastando uma grana comigo, eu preciso que você entre nessa reunião uma vez por trimestre para eu poder mapear as coisas e poder te entregar. E aí você vai criando formas de entregar esse modelo, porque seu time vai te dar uma série de desculpas, como deu para mim, como era difícil, a gente teve que criar essas coisas, criar formas e estratégias para conseguir colocar essas pessoas mais sêniores nas reuniões de plano de impacto, mas uma hora o seu time aprende. Tem que só insistir e não largar o osso desse negócio aqui até que vocês consigam criar um modelo operacional capaz de mostrar o ROI, porque isso vai ser importante para a empresa e é a grande chance que vocês que têm negócios B2B, que vendem para grandes empresas, que têm um ticket alto, que têm uma margem boa, é a grande chance que vocês têm de não depender de ninguém para crescer. Pode ser que o seu modelo de negócio, por algum motivo, não pare em pé. Se o time de produto está muito inflado ainda, pode ser que tenha empresas que ainda estão com esse status. Mas fato 60% das empresas não conseguem demonstrar ROI, a gente tem menos gente e menos dinheiro. Essa é a grande realidade. Nos Estados Unidos, hein? Que é muito diferente da nossa. Então imagina a nossa. Eu vou fazer esse mapeamento aqui ainda. É que eu estava ocupado estudando isso, agora eu vou fazer mapear aqui no Brasil. Diga. Depois eu vou mudar o tema, então eu vou até perguntar para vocês se está muito denso, que eu tenho essa mania. Diga. Só para contextualizar ali, como que a gente faz para garantir que essa receita ela seja recorrente? Algumas ações rápidas, assim, só para a gente contextualizar. Seria, por exemplo, um plano de fidelidade, um cashback, por exemplo, que eu dou para o meu cliente, assim que ele fecha, eu mandar um questionário para entender o que motivou ele chegar até a minha empresa. Seu negócio é B2C? B2B. Ticket de quanto por ano? Rough. Tipo, 30 mil por ano. Tá. Jogou baixo, 30 mil por ano. Beleza. Bom, se você vende B2B com ticket médio de 30 mil por ano, vale a pena você ter pelo menos uma interação para você conseguir mapear o ROI do seu cliente. Então, meu ponto é, mais do que cashback, qualquer tipo de benefício, como posso dizer, tipo, o benefício que você tem que dar para o seu cliente, ele precisa ser de negócio. Você precisa provar para a pessoa que está disponibilizando o orçamento para comprar a sua solução que vale a pena ela continuar disponibilizando esse orçamento. Ponto. Vamos supor que eu tenho um produto na minha esteira, que senão eu poderia voltar ao contato para oferecer um novo produto. Essa seria uma boa opção também, se eu tivesse mais de um produto. Se você tivesse mais de um produto, sim, mas você não pode tapar o sol com a peneira. É por isso que eu estou falando
de receita, como eu falei, retenção de receita bruta. Retenção de receita bruta, vocês perceberam que não é NDR que eu estou falando? Que eu não estou falando de retenção de receita líquida? Por que eu não estou falando de retenção de receita líquida? Deveria ter falado isso, então obrigado pela pergunta. Por que eu não estou falando de retenção de receita líquida? Porque retenção de receita líquida, apesar de sim ser um dos indicadores mais importantes do seu negócio, você consegue mapear com aumento de preço e com upsell e cross-sell. Ou seja, você pode ter um produto que não entrega valor e maquiar a métrica vendendo outro produto em cima. Onde o que você quer saber na realidade é que valor este meu produto entrega. Então você tem que isolar e a métrica que você tem que olhar é a seguinte: quantos % de retenção de receita existe quando você começou o período e quando você terminou o período, ponto 1. Ponto 2, coisas que você pode medir para facilitar esse processo. Você pode medir MAU/DAU, então Monthly Active Users e Daily Active Users, que vai ser uma proxy. Medir qual é o nível de interação do seu cliente com o seu time de CS. Se o seu cliente aceita falar com o seu time de CS, ou o seu time não quer saber, o seu cliente não quer saber do seu time de CS. Se ele não quer saber do seu time de CS, isso pode ser um indicador de algo ruim, né? Outra coisa, a sua capacidade de entregar ROI, então assim, uma vez que seja, se o seu ticket é um pouco mais baixo, pode ser que você faça semestralmente, pode ser que você faça anualmente, desde que você, em algum momento do ano, faça esse cheque de realidade para entender se a entrega de retorno está acontecendo. Então, conter a métrica lá no seu dashboard de CS de quantos % eu estou entregando de retorno para o meu cliente. Então, eu falei MAU/DAU, eu falei interação do seu time de vendas do seu time de CS com o seu cliente, percentual de entrega de ROI. Então, acho que eu diria que das principais métricas, eu colocaria essas 3 para ver se você está conseguindo fazer isso direito. Beleza? Respondi? Tá. Gente, essa era a primeira parte. Aí agora a gente vai falar sobre os dados de como se comportaram as empresas do top 25%. Vocês querem tomar água ou querem continuar? Porque eu sei que tá denso a nível de que eu tô vendo na cara de vocês que tá denso. Então eu quero saber se vocês querem continuar ou se vocês querem tomar uma água. Quem quer continuar?